Uma traça e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e hoje na nossa segunda resenha literária eu vou falar de uma autora que é uma das minhas favoritas, que escreveu uma obra que perspassa o imaginário inconsciente coletivo, inaugurou a literatura de terror lá no início do século XIX e que tem um personagem que ficou conhecido pelo nome do seu criador. Falando da maravilhosa Mary Shelley. E não, hoje nós não falaremos da sua obra-prima Frankenstein ou o mito do Prometeu moderno. Falaremos de Maurício ou A Cabana do Pescador. Um conto que fica no limbo entre literatura infanto-juvenil e adulta, que a autora escreveu para uma amiga sua que à época tinha por volta de 11, 12 anos. Ou A Cabana do Pescador é uma obra muito menos conhecida da Mary Shelley. É bem provável que você aí do outro lado nunca tenha ouvido falar dessa história ou sequer sabia que a Mary Shelley escreveu várias outras coisas além de Frankenstein. Pois é, Mary Shelley escreveu sim algumas outras coisas muito relevantes além de Frankenstein e Maurício ou A Cabana do Pescador é uma delas. Normalmente essa história está reunida naquelas antologias de contos de autores famosos que a gente conhece, mas eu consegui essa edição aqui na biblioteca do Centro Cultural São Paulo, em que a história aparece sozinha. E foi uma baita experiência leitora. É uma história muito rápida de ser lida, eu diria que em 1 hora e meia, no máximo você consegue ler o livro todo, justamente porque tem uma linguagem muito acessível, também por tratar-se de uma literatura quase que infanto-juvenil. Maurício, A Cabana do Pescador, vai contar a história do Maurício, que é um pré-adolescente, uma criança ali no início da adolescência, e um pouquinho da sua curta trajetória de vida, pelas dificuldades e problemas pelos quais ele passa, e pela sua total incapacidade de perder a esperança no mundo ou nas pessoas. Maurício é uma adolescente que vive numa situação de extrema pobreza e passa por todo tipo de dificuldade que vocês podem imaginar. Mas ainda assim, não perde a esperança de um dia alcançar objetivos que tem e principalmente é permeado por uma gentileza e um trato com o outro extremamente tocante. Principalmente se a gente pensar a situação no qual ele se encontra. Maurício se dá em grande parte com o mar como um dos protagonistas dessa história. Essa cabana do pescador é mais do que um elemento de fundo. Ela é um personagem muito importante para Maurício ou A Cabana do Pescador. Isso porque quando Maurício se vê sem um teto sobre a cabeça, ele conhece esse pescador que tem uma cabana paupérrima à beira-mar, que perdeu a esposa há alguns meses e perdeu muito da esperança da vida, da alegria de viver. E conhece esse menino que mesmo numa situação de extrema pobreza, vê alguma alegria no cotidiano dessa pessoa. Ele decide abrigar esse menino, dar a ele um teto e eles criam uma relação quase que de avô e neto, uma relação familiar de muita cumplicidade e afeto. E nessa cabana, à beira-mar, com esse pescador, é que essa história vai ter o seu grande plot. O ponto mais tocante desse livro, seja esses meses de convivência do Maurício e desse pescador, nessa cabana paupérrima, simples, em que quase tudo falta. Maurício consegue ver beleza, delicadeza e alegria. Ele encontra a felicidade nos pequenos nadas daquele cotidiano. Na flor da encosta, no riacho que passa do lado da cabana, nas redes de pesca quando esse pescador, que acaba se tornando quase que um avô do Maurício, volta do mar. No cotidiano, naquilo que é mais simples, ele consegue encontrar verdadeira poesia, verdadeira beleza e genuína felicidade. E essa, com certeza, é a parte mais tocante do livro. Esse monte da história que eu contei, acredite, você vai conseguir se surpreender um pouco com o final. Esse livro aqui é quase que infanto-juvenil, então, obviamente, ele vai ser um final esperançoso, um final feliz, mas da melhor maneira como isso pode ser tratado. As sutilezas e as delicadezas com que a Mary Shelley retrata questões extremamente complexas são tocantes para quase todas as idades. E é óbvio que eu acho que se você for um pouco mais velho, você vai encontrar muito subliminarmente questões muito profundas que são abordadas nesse livro. E, gente, o final surpreendente é genial,
Você não espera um final tão surpreendente numa história que é quase que infanto-juvenil. Recomendo muito a leitura de Maurício. Eu dei 10 de 10 para esse livro, porque foi literalmente o melhor conto que eu li esse ano. Eu não esperava tanto de um livro tão curto. Muito interessante, porque ele é uma abordagem muito distinta de uma autora muito famosa que as pessoas costumam ler apenas e exclusivamente um livro que é um Frankenstein. E Maurício tem uma perspectiva totalmente diferente, mas muito brilhante, de Mary Shelley. Me contem, vocês já leram esse conto da Mary Shelley? Vocês já leram outras obras da Mary Shelley que não Frankenstein? Gostaram? Qual foi a experiência de vocês? Vamos compartilhar essas nossas experiências leitoras. É a nossa próxima viagem literária. Tchau, tchau.